estamos diante da Tua Palavra. Fala conosco esta noite, através da Tua Palavra. Não queremos ouvir homens, não queremos ouvir doutrinas, não, Senhor, queremos ouvir a Tua Palavra. Que o Espírito Santo faça as palavras entrar em nosso coração, nos dá um perfeito entendimento, para que cada dia, Senhor, nós possamos nos parecer com o Teu Filho, amado Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, que Teu Espírito encha-me para eu poder ensinar aos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Marcos, capítulo 10, versículo 17. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhou-se diante dele, e perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? Até aí, irmãos. Irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, um erro que existe aí sobre esta humanidade é pensar que ele pode fazer alguma coisa para chegar a Deus. A religião, né? A religião nada mais é do que a tentativa do homem a chegar a Deus, a se aproximar de Deus, né? Irmãos, e este esforço é equivocado. Ninguém pode chegar a Deus por si mesmo. Ninguém pode entrar aos portões celestiais por si mesmo. Nada que nós possamos fazer aqui nesta terra não vai nos levar à glória do nosso Deus. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, ajudar muitas e muitas pessoas, dar de comer a vários famintos, e isso não vai servir de nada diante de Deus. O homem não pode se justificar por si mesmo. O homem não pode se salvar por si mesmo. Eu posso ir no monte e ficar dias e dias lá, se conectando com Deus. Eu posso tomar um banho de óleo ungido. Eu posso fazer campanhas e campanhas, mas isso é inútil para me levar até Deus. Isso é inútil para me salvar. Irmãos, enquanto o homem não entender que tem um caminho a trajetar, o homem vai ficar rodando em círculos. Como o povo de Israel estava ali, rodando em círculos. A terra prometida já era ali pertinho, mas Deus fez aquele povo rodar 40 anos para limpar aqueles que não criam, para limpar os incrédulos, aqueles que diziam não vai acontecer. E Deus permitiu que aquele povo rodasse até aquela geração má, de coração duro, ser tirada do povo de Deus. E ali depois aquele povo adentra a terra prometida. Da mesma forma, quando eu uso uma religião para chegar a Deus, eu começo a andar em círculos, né? Eu começo a me enganar, eu começo a praticar algo que minha mente, o meu coração acha que Deus está se agradando, e estou rodando em círculos, irmãos. E hoje nós vamos entender um jovem que se deparou com o Senhor Jesus Cristo, querendo se justificar por ele mesmo, né? Então, para que nós possamos entender, nós vamos ler Marcos capítulo 10, do versículo 17 ao 27. Aqui, irmãos, a busca sincera ou verdadeira, mas com direcionamento equivocado. Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 20. E estando ele perto pelo caminho, veio ali alguém correndo e ajoelhou-se diante dele e perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que tu me chamas de bom? Nenhum homem
Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás, honra o teu pai e a tua mãe. E ele respondeu dizendo: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Irmãos, este jovem era uma pessoa exemplar. Ele guardava a lei com todo o empenho. Jesus diz: sabes dos mandamentos? Ele: sim, guardo desde a minha juventude. Eu cumpro tudo ali certinho desde quando eu aprendi. Eu trazendo tudo ali ao fio, sem passar nada. Mas, irmãos, esse direcionamento a qual o homem acha que ao cumprir a lei pode se justificar, pode ser algo diante de Deus, é um direcionamento errado, irmãos. E nós vamos ver aqui no decorrer. O homem não tem como, irmãos, se achegar a Deus por cumprir leis, por guardar dias, por guardar meses, por guardar datas festivas. O apóstolo Paulo falava aos Gálatas que ninguém vos engane em guardar dias, guardar meses, guardar datas festivas. Isso não voga de nada para se achegar a Deus. Este jovem era um cumpridor da lei. Ninguém era mais do que ele ali. Desde criança eu guardo todos os mandamentos, cumpro tudo. Mas, irmãos, olha o que Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz. Gálatas 2, 16. Olhe bem o que a palavra de Deus diz para aqueles que querem se justificar. Sabendo que o homem não é justificado pela prática da lei, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Nós também cremos em Jesus Cristo e que a nossa justificação vem da fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pela prática da lei nenhuma carne será justificada. Você guardar os mandamentos, guardar a lei, você não vai conseguir ser justificado diante de Deus, irmãos. Existe hoje em nosso tempo muitas religiões que obrigam você a fazer obras para ser salvo, guardar dias para ser salvo. Irmãos, e isso leva a um direcionamento que não provém da palavra de Deus. Quem sabe eles entenderam a palavra equivocadamente, né? E estão achando que eu fazer obras ou guardar dias, eu posso ter alguma coisa diante de Deus. Mas Gálatas diz que não tem como o homem ser justificado pelo observar da lei, pelo cumprir da lei. Só podemos ser justificados através de Jesus Cristo, irmãos. Irmãos, nós temos que entender que Jesus cumpriu toda a lei por nós, irmãos. Não precisamos mais cumprir nada, irmãos. Ele foi perfeito por nós. Quando ele entrega o seu Espírito ali na cruz, ele, antes de entregar, ele diz: está consumado, irmãos. Aquele véu que empatava a gente se achegar a Deus foi rasgado. Ali, irmãos, indica que agora temos acesso livre a Deus, irmãos. Não precisamos guardar a lei, não precisamos guardar dias, não precisamos fazer obras para se chegar diante de Deus. Não, irmãos, o Senhor cumpriu tudo. E todo aquele que crê em Cristo é justificado por Ele. Eu posso ser o maior homem do mundo, ajudar toda a população, isso não vai jogar nada diante de
Deus se eu não creio no Filho dele, irmãos. Não adianta. Eu posso guardar o sábado, não mexer um palito. Você sabe que guardar o sábado não podia fazer nada, nem pentear o cabelo. Imagina. Não podia nada. O sábado era exclusivo para Deus. Cozinhar, passar roupa, lavar, não podia fazer nada. Se você fizesse, você quebrava a lei. E quando você quebra uma lei, você é julgado por todas as leis. 613 leis. Como é que o homem vai cumprir? A lei só serviu, irmão, para nos mostrar que somos incapazes de nos justificar por nós mesmos. Por isso que Deus deu a lei, para dizer, ó, você não pode cumprir isso. Você saber que você não tem como chegar a Deus. E quando nossa consciência se abre para entender que não temos como se chegar a Deus por obras, nós nos prostramos diante dele e adoramos. Senhor, só o Senhor. Só o Senhor pode me salvar. Só o Senhor pode me salvar, porque eu não consigo. Então a lei só foi, irmão, para mostrar que o homem é incapaz. Não tem como o homem cumprir todas as leis. Só existiu um que cumpriu, foi o Senhor Jesus Cristo. Ele é o perfeito, irmãos. Ele é o exemplo. Então nós, para podermos se justificar, para não ser como esse jovem aqui, ó, eu cumpro tudo desde criança. Ó, sou zeloso. Este jovem queria se justificar diante do Senhor, achando que o cumprimento, a forma de cumprir a lei, e poderia arrogar uma coisa para ele. Então, nós não precisamos, irmãos, disso. Nós vivemos no tempo da graça. Somos justificados por Cristo Jesus. A graça é dada de graça, irmãos. Isso é difícil para o crente entender, irmãos. Que não precisa fazer nada para ser salvo, não. Que a salvação é de graça. O Senhor que dá, que Ele quer. Mas o crente não entende. O crente quer subir em monte. O crente quer fazer isso, o crente quer fazer aquilo, achando que pode se salvar. Eu congregava em um lugar que todo mundo dizia que não era salvo. Imagina. E eu tinha que ouvir aquilo e me segurar para não ter confusão. Meu Deus! Não somos salvos, não estou me esforçando para me salvar. Como é que tu vai se salvar? Me diga. Como é? Que ninguém pode se chegar a Deus sem Jesus Cristo. Então quando eu olho para Cristo e creio nele, a justiça dele vem sobre mim. E aí Deus me aceita. Porque quando Deus me olha, ele não me vê não, irmão. Vê Jesus Cristo. Como todos nós estivermos diante do trono de Deus, o Senhor vai ver o sangue do Filho dele sobre nós. É por isso que ele vai nos enxergar. Vai nos separar para a direita. Não? Porque ele está vendo o sangue do Filho dele. Lembra como Deus disse ao povo de Israel, ó, mata o cordeiro e passa o sangue, ó, nos umbrais da porta. Por que Deus mandou fazer aquilo? Para marcar o seu povo. Quando o Espírito da morte, quando ele disse, quando eu descer, quando eu ver o sangue, eu passo por cima. Quando nós estivermos diante do trono, não vai ser nossas obras que vai dizer, eu sou bom. Não, irmãos, é o sangue de Cristo que está sobre nós. É isso que vai nos separar, irmãos. As ovelhas serão separadas dos bodes, irmãos. É assim mesmo, Jesus. O Senhor, nosso Deus, Jeová, vai ver o sangue do Filho dele. Amém. Ele vai enxergar o sangue sobre nós e vai nos separar. Então, irmãos, esse jovem queria se justificar pelo cumprimento da lei. E aí não tem como, irmãos. O amor que confronta, Marcos capítulo 10, versículo 21 ao 22. Marcos, versículo 10, versículo 21 ao 22, irmãos. Glória a Deus. Marcos 10, 21 e 22. E Jesus, olhando para ele, o amou. Olha o amor de Cristo, ó. Olhando para o jovem se explicando lá que cumpria toda a lei. Jesus o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Ó, vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tu tens e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. Olha aí. E vem, toma a tua cruz e me segue. Mas ele, entristecido,
entristeceu-se com o que foi dito e foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. Irmãos, o Senhor nos ama, irmãos. Ele nos ama com um amor que você não compreende. O amor de Deus sobre você é algo que você não compreende. Um dia nós vamos compreender e vamos estar diante dele e tudo será revelado. Eu creio, Jesus. Mas ao fato de ele nos amar, irmãos, ele sempre vai apontar aquilo que está errado em nós, irmãos. Ele sempre vai dizer, ó, limpa isso, tira isso. Este jovem, irmãos, ó, a palavra diz que Jesus amou este jovem. Ele amou este homem, mas só que Jesus, ao fato de amar, tinha algo ali, irmãos, que tinha que ser liberto. Irmãos, para que nós possamos estar em Cristo, devemos nos libertar, irmãos. Devemos tirar todos os ídolos. Devemos arrancar toda a imundície do nosso coração, irmãos. Porque o Senhor quer habitar em você é 100%. Glória a Deus. Nós não temos que estar 99,9%, não, irmãos, é 100%. É assim que Jesus quer. E este jovem tinha algo ali que ele dava mais valor do que a presença do Senhor. Tinha algo ali, irmãos, que barrava ele se lançar diante do Senhor. E este muro, este empecilho que estava ali diante daquele jovem, era a riqueza que aquele jovem tinha, irmãos. Então, ele amava o que ele tinha. Amava de uma forma tão grande que amava mais a riqueza do que o próprio Deus. E este amor à riqueza empatava ele se lançar completamente na presença do Senhor. E quando o Senhor vem para nos limpar, irmãos, não pense que vai ser coisinha boa, não, irmãos. Não pense que vai ser alegre, que bom. Vai ser coisa que você não vai querer tirar de você, irmãos. Vai ser coisa que você ama. Mas o Senhor vai dizer, sai, abandona, tira isso. Irmãos, Jesus olhando para ele, Jesus amou e disse, uma coisa te falta. Falta alguma coisa em você. Tem algo ainda em você. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e me segue. Mas o que a palavra diz, irmãos? Mas ele entristeceu-se. Ele ficou triste. Por que este homem ficou triste? Porque ele amava a riqueza, irmãos. Ele tinha riqueza em primeiro lugar. Imagine este homem tomando esta palavra. E o que ele estava calculando na mente dele ali? Eu vou perder tudo. Eu vou ficar pobre. O que eu vou fazer na minha vida agora? Imagine a mente desse homem naquele momento que Jesus confronta com ele, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. E vem e me segue, pega a tua cruz e me segue. Imagine a mente de um rico dizer para abandonar tudo. Imagine, largue tudo, venda tudo aos pobres e me siga. Irmãos, se esta pessoa não tiver um encontro com Cristo completamente, ele não abandona. Ele faz a mesma coisa que o jovem fez, no 22, mas ele entristeceu-se com o que foi dito e foi embora afligido, pois ele tinha grande posse. Se não tiver um encontro com o Senhor Jesus Cristo, irmão, não tem como, irmãos. Nós temos um grande exemplo em Zaqueu. Zaqueu era como este jovem, cheio de posses ilegais, roubos, por cima de roubo, mas este homem era rico, muito rico, de uma forma tão grande que este homem era considerado um homem importante daquele lugar, rico.
lucros indevidos, mas este homem tinha riquezas, tinha posses, tinha terras. Mas, irmãos, se Jesus Cristo não vier, irmãos, não tem como. Mas o contrário desse jovem, Zaqueu teve encontro com Jesus Cristo. Olha a diferença. Este jovem se deparou diante do Senhor, dizendo: o que é que eu posso fazer para ganhar a vida eterna? Olha a diferença. Este jovem queria se justificar. O jovem rico busca a vida eterna como uma conquista. Como ele conseguia as posses, os bens dele, ele achava que a vida eterna era a mesma coisa. Eu vou lutar e vou conseguir. Então ele queria mais uma conquista. O que ele disse? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Jesus aponta que a obediência extrema à lei não é suficiente. Então, o pensamento desse jovem não prestava, porque na mente dele, é mais uma conquista, é algo que eu vou conquistar. Sim, Senhor, o que é que eu posso fazer? Olha o direcionamento dele. E agora veja o direcionamento de Zaqueu. Zaqueu se dispôs a subir em uma árvore para ver quem é Jesus. Aleluia. Olha quando a pessoa tem um encontro com Cristo, como é diferente. Ele se dispôs, aquele homem era desprezado por todos, era muito rico, mas era desprezado devido que ele trabalhava para Roma. Ele era como uma pessoa que negou a sua pátria. Ninguém gostava. Aquele homem não ia na sinagoga, não ia nas praças, não tinha amigo, porque as pessoas tinham ele como um desertor. Ele negou a nossa nação. Mas este homem, subiu numa árvore para saber quem era Jesus. Ali o Espírito Santo já estava trabalhando naquele homem, abrindo entendimento. E quando Jesus chega abaixo da árvore, Jesus olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa que eu vou pousar na sua casa, eu vou estar na sua casa. Jesus só passou naquele lugar para ver aquele homem. Ele só foi ali ver aquele homem. E ali, irmãos, já o Espírito Santo trabalhou na vida daquele homem, abriu as portas para Jesus, e Jesus, entrou na casa dele. Ali naquele momento, com Jesus Cristo ali, eu creio, pregando, falando do reino, aquele homem se levanta e diz: tudo que eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais. Agora me diga, como é que um rico vai fazer isso se não tiver a mente aberta? Se o Espírito Santo não trabalhar no coração dele, se ele não se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Cristo, como é que um rico vai dizer: tudo que eu roubei, tudo que eu fraudei, eu vou pagar 4 vezes mais. Metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Olha a diferença desse jovem. Esse jovem, ao contrário, se entristeceu, deu as costas e foi embora. Porque ele amava o dinheiro, irmãos. Quando a pessoa não tem a mente em Cristo, a mente não é trabalhada com o Espírito Santo, ele ama o que é daqui, irmãos. As raízes dele estão aqui na terra, agarrada, não quer sair não. Porque é uma mente carnal que não entende o que é do Espírito. Mas quando o Espírito vem, irmãos, e arranca as raízes, esse homem se desprende de tudo, irmãos. Metade dos meus bens eu vou dar aos pobres, e aqueles que eu roubei, vou pagar 4 vezes mais. Olha a diferença, irmãos. Jesus olha com amor, mas revela o ídolo do jovem, sua riqueza. Aquele jovem tinha ídolos, a sua riqueza. A única coisa que falta é colocar Jesus acima de tudo. Qual era a cura, vamos dizer assim? Qual era o remédio para esse jovem? Arrancar a riqueza e colocar Jesus Cristo, como Zaqueu fez. Zaqueu, não quero mais nada, eu quero Jesus. É Ele que eu quero. É Ele que eu quero. Então esse jovem não deixou o Espírito Santo trabalhar na vida dele. O que é que Paulo diz? Não apagueis o Espírito. Quando ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração, irmãos. Verdade. Infelizmente
Infelizmente, muitos irmãos estão endurecendo o seu coração e não deixando a voz do Espírito entrar nos ouvidos. E quando não entra, irmãos, não tem transformação. Não tem como se transformar. Não tem como abandonar tudo e seguir Jesus Cristo. Estes jovens estavam com os ouvidos tapados para a ação do Espírito, para a voz do Espírito. Ele entristece, aflige-se e vai embora. Porque ele tinha muitas posses. O ídolo dele era a riqueza. E o que acontece, irmãos, quando nós deixamos as riquezas falar mais alto em nosso coração, irmãos? Olha o que 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz. 1 Timóteo 6, 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé e se perfuram a si mesmo com muitas dores. Irmãos, quando nós deixamos nosso coração ser invadido pelas riquezas, pelos bens, pelas posses, nós se desviamos da presença de Deus, irmãos. Porque eu coloquei outro ídolo no altar. Eu tirei Jesus Cristo e coloquei as minhas riquezas, as minhas posses, as minhas conquistas, a minha vida em primeiro lugar. A gente fala de riqueza, mas também, irmãos, a gente pode entender que nós podemos perder a presença de Deus quando deixamos nós vivermos de novo. O nosso eu, acender novamente. Isso pode também nos tirar da presença do Senhor. Mas no caso aqui, nós estamos falando especificamente das riquezas. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Por que muitas pessoas não olham para Cristo, irmãos? Porque ama algo, irmãos. Porque deseja algo. Porque tem algo mais importante para eles do que Jesus Cristo. E isto é um mal, irmãos, que afasta essas pessoas da presença do Senhor. E nessa cobiça, alguns desviaram da fé, perfurando a si mesmo com muitas dores. O que quer dizer esse perfurando a si mesmo? Quer dizer, irmãos, que quando você ama a riqueza, ama as coisas deste mundo, você se aflige em que eu quero mais, eu desejo mais, a minha intenção é aquilo ali, eu quero, eu desejo aquilo. E ali você se perfura, irmãos, com os direcionamentos que não pertencem a Deus. A ansiedade, o desejo excessivo. Isso entra em você como uma faca, lhe perfura e lhe afasta de Deus. E o que acontece isso? A si mesmo com muitas dores, se perfuram a si mesmo com muitas dores. O amor ao dinheiro, irmãos, a qual este jovem estava aqui desejando. A impossibilidade humana. A impossibilidade humana. Marcos 10, versículo 23 ao 25. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. O homem é impossibilitado, irmãos.
entrar no reino. Não tem como, irmãos, porque o coração do homem é propício às paixões do mundo, às coisas do mundo. E Jesus nos traz um exemplo, irmãos, do fio da agulha, o olho da agulha. Ali, irmãos, ó, não é uma agulha que costura, irmãos. A agulha, o fio da agulha era um portãozinho que tinha do lado do portão da cidade, para que aquelas pessoas pudessem ver quem passava, quem não passava, para ver o fluxo de pessoas, para não abrir um portão grande, passava aquelas pessoas por ali, para se contar, para saber quem entrava, quem saía, e era um portão pequeno. E quando vinha mercadantes, comerciantes com seus camelos cheios de coisa ali em cima, como nós vemos aqui o jegue com aquele o coisa do lado ali levando coisa, né? Para ele passar naquele portão, ele tinha que tirar toda a bagagem, irmãos. O camelo não conseguia passar naquele portão com o seu panacu ali, ó, nas costas ali, ó. Tinha que tirar tudo e passar abaixado ali, ó, apertadinho. O que é que Jesus quer nos dizer? Para que já a gente possa entrar no reino de Deus, irmãos, a nossa bagagem vai ficar do lado de fora, irmãos. O portão é estreito, irmãos. A porta é estreita, apertada. E para você passar, as suas bagagens, as suas paixões, os direcionamentos do seu coração, vai ter que ficar tudo do lado de fora, irmão. Você vai passar ali, ó, abaixadinho, apertadinho ali, irmãos. Não tem como não, irmãos. E é por isso que Jesus diz, irmãos, ó. Aqui, ó, e Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Quem é que vai largar sua riqueza sem ter um entendimento em Cristo? Se Cristo não abrir a mente, quem vai largar os seus bens? Quem vai deixar suas bagagens lá de fora se você não nascer de novo, irmãos? Aqui vemos o exemplo desse jovem. Ele se entristece quando Jesus diz: ó, vende tudo, joga tudo fora e vem e me segue. Ele fica triste com aquilo ali, dá as costas e vai embora. Então, para que nós possamos entrar, trazendo para a nossa vida agora, eu e você, entrar no reino de Deus, vai ter que deixar tudo para lá, irmãos, ó, lá atrás. Vai ter que deixar suas paixões lá atrás, irmãos, ó. Tudo aquilo que tu guarda no teu coração, tu vai ter que tirar tudo para poder passar, ó, no olho da agulha ali, no fio da agulha. Porque com bagagem não tem como passar, irmãos. Porque a porta é estreita, irmãos, é apertada. Vai ter que deixar tudo para trás. Não faça como este jovem. Se entristece, ó, não dá para mim não, vai embora. Não faça como ele não, irmão. Sabe por quê? Porque o que está em jogo é a sua vida eterna, irmãos. É a eternidade. Onde você vai passar a sua eternidade? Onde você deseja passar a sua eternidade? Ao passar ao fio da agulha, você vai ter que ter uma decisão. Vai entrar ou vai ficar do lado de fora? Né? Vai fazer como esse jovem, amar suas riquezas e ficar do lado de fora? Ou vai fazer como Zaqueu, largar tudo lá fora e entrar? Glória a Deus. O que é que você vai fazer, irmãos? Para a gente ter, irmãos, ó, uma vida com Cristo, vai ter que abandonar muita coisa, irmãos. Hoje estamos vivendo um evangelho muito diferente, irmãos. Um evangelho muito estranho. Não, irmãos. O Senhor diz: ó, seja santo, porque o vosso Deus é santo. Irmãos, é isso que vai vogar naquele grande dia, irmãos. Ó, a sua vida com Deus. Como é que você está? Como é que sua vida está? Como é que você está caminhando a caminhada cristã? É isso que vai vogar, irmãos. Ou assim, a gente pode estar aqui no culto todos os dias, louvando, chorando, mas quando você
você entrar da porta para dentro, como é a sua vida? O Senhor avalia você é quando você está sozinho, irmãos. Ó, você está no oculto, é ali que Deus te avalia. E você acha que você está só? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, irmãos. Não adianta, irmãos, a gente se enganar e dizer que nada, ninguém vai ver aqui não. Deus está vendo, irmãos. E naquele grande dia, tudo será revelado. Não adianta, irmãos. Diante de todas as nações será revelado cada coisinha, irmãos. Então é melhor a gente largar a bagagem lá fora, irmãos. Joga fora isso, deixa lá, passa ali apertadinho ou estreito, ó, se apertando, mas passa, irmãos. A metáfora do camelo e a agulha mostra que a riqueza e apego torna a salvação impossível pelo próprio esforço. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 8. Olha o que Efésios diz, irmãos. Efésios 2, 4 ao 8. Glória a Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, estando ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para nos mostrar na época vindoura a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco, através de Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, irmãos. Irmãos, o esforço não vai te levar a Deus. Nem vai, irmãos. Nem vai. A nossa salvação é dada através de Cristo Jesus. E isso é pela fé. Porque é uma obra de Deus. É Deus que faz a obra, irmãos. Não é eu nem você, não. Então o que cabe de cada um de nós é crer. É ter fé. É firmar a nossa fé em Cristo Jesus, é crer no sacrifício da cruz. Aleluia! Ao fato de eu crer, eu sou salvo. Não por mim mesmo, mas por Cristo Jesus. Aleluia! Lembra do ladrão da cruz, irmãos? O que foi que ele fez? Glória! Ele trabalhou, ele subiu em monte, ele fez isso, fez aquilo. Aquele homem era um ladrão a vida toda. Mas no momento da morte, ele olha para o lado e diz: Senhor, lembra-se de mim quando tu vier no teu reino. Oh, aleluia. Olha o que ele diz: quando tu vier no teu reino, lembra de mim. Mas o que o Senhor diz? Hoje mesmo estaremos no paraíso. Hoje mesmo estaremos no paraíso, irmãos. Aquele homem só fez crer no Senhor Jesus Cristo e foi salvo. Ele precisou fazer uma coisa, precisou dar dinheiro. Ele só fez crer e foi salvo em Cristo Jesus. Glória a Jesus. E é assim, irmãos, que nós devemos andar. Nós não precisamos fazer nada não, irmão. Há muitas religiões aí que estão levando as pessoas para o erro. Nós só precisamos crer em Cristo, acabou. Agora este crer nos leva à santidade, irmãos. Nos leva a cada dia mais parecer com Cristo, cada dia mudando a nossa vida, para Cristo ser formado em cada um de nós e aguardar aquele grande dia a qual Ele virá nos buscar. Só isso agora, irmão. Você creu, agora há um processo de santidade até o dia da glorificação, o grande dia do Senhor. A possibilidade divina, Marcos capítulo 10, versículo 26 ao 27. Marcos 10, 26 ao 27. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá se salvar? E Jesus, olhando para ele, disse: como
isto é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. Aí onde está a salvação, irmãos? A salvação vem de Deus, irmãos. Vem de Deus, não provém da gente não, irmãos. É dele que vem, o foco final é a graça. A salvação é possível apenas para Deus, exigindo renúncia e confiança total nele. Nele, irmãos. Então, quando nós temos confiança total no Senhor, irmãos, o que é que acontece? O que é que nós devemos fazer agora? Cremos no Senhor Jesus Cristo e agora temos confiança total nele. Olha o que é que acontece em nossa vida. Lucas capítulo 9, versículo 23. E disse a todos eles: se algum homem quiser vir por mim, negue-se a si mesmo e diariamente tome sua cruz e me siga. Essa é a nossa vida agora. Nós que cremos em Cristo. É a nossa vida. Negamos a nós mesmos e cremos no Senhor Jesus Cristo. E agora, irmãos, diariamente carregamos a nossa cruz, seguindo o nosso Senhor, irmãos, imitando a Ele. Este negar significa o quê? Você não está mais vivo. E quando eu não estou mais vivo, eu não tenho mais sentimentos, eu não tenho mais desejos, eu não tenho mais paixão. Tudo agora que me inclina é meu amor a Deus. Tudo que eu tenho que fazer agora é a vontade dEle. Eu tenho que me negar para que a vontade dEle seja feita em minha vida. E o que é esse se negar? É dizer não a você mesmo. É dizer não a você mesmo. É você deixar tudo de lado, tudo aquilo que você ama, abandonar por amor ao Senhor. E o que é a cruz? É a consequência de tudo isso, irmão. Ou você pensa que vai ser um mar de rosas quando você se converte? Tudo se aperta, tudo vem sobre você. Essa é a caminhada cristã, irmãos. É sofrimento. Sofrimento com nós mesmos, lutando por nosso desejo, e sofrimento com aqueles que não compreendem a palavra que pode vir sobre nós. Esta é a cruz. Essa é a nossa cruz, irmãos. A nossa vida. E agora, assim, seguimos o Senhor. Negando-se, carregando a nossa cruz e seguindo ao Senhor. A riqueza material ou emocional pode ser um obstáculo para o reino. Devemos entender isso. A riqueza ou o emocional pode ser um obstáculo para você ser impedido ao reino. Jesus não quer nosso dinheiro, Ele quer o nosso coração. A vida eterna é receber a presença de Deus, não apenas cumprir regras. O cumprimento de regras não adianta, irmãos. O que adianta é nós recebermos o Senhor Jesus Cristo em nossa vida. Então, que o Espírito Santo possa nos abençoar, nos dando a revelação desta palavra, para que a gente possa entender que o mais valoroso em nossa vida é a presença do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus.